é dia 30 de outubro. Vamos iniciar o ano bíblico dos aventureiros. Pegue sua Bíblia e abra em Esther capítulo 7 e capítulo 8. Mas antes vamos orar. Senhor, seja a tua palavra, que todos estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Esther capítulo 7 e capítulo 8. O enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso será concedido a você. Então a rainha Esther respondeu: Posso contar com o favor do rei, se isto lhe agrada. Poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar sua vida para Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. Então ele exclamou: Chegaria a ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Naamã. E um deles, chamado Arbona, que estava ao serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. O decreto do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel-selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. E ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã e deu os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no como anel-selo do rei, pois nele nenhum documento escrito em nome do rei selado com seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu e judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres de 127 províncias que se estendiam da igreja até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província, de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel-selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, nas estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem, de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que o ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens de seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês Jadá. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo e de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope, por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra.
Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Esther, capítulo 7, capítulo 8, fala sobre o enforcamento de Amã e sobre o decreto do rei em favor dos judeus. Mas não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.